Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 137. Nossa, cara, dia 137. Pensa nisso. Olha o quão longe você chegou. Mesmo que você não tenha nos ouvido todos os dias certinho, talvez você tenha. Mas enfim, você chegou até aqui. Você chegou ao dia 137. Meus parabéns. Hoje vamos ler 2 Samuel, capítulo 19, 1 Crônicas, capítulo 24 e rezar o Salmo 38. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Recomendamos utilizar a Bíblia do Peregrino. Você pode estar ouvindo enquanto dirige, enquanto faz suas coisas, mas tem muita gente que gosta de sentar, pegar a Bíblia e acompanhar palavra por palavra a leitura. E realmente é uma bênção enorme poder acompanhar dessa forma. E se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E seria interessante você se inscrever no canal. Aí os vídeos vão aparecer para você todos os dias e assim vamos seguindo em frente. Enfim, falando em seguir em frente, como eu disse, hoje vamos ler 2 Samuel capítulo 19, 1 Crônicas capítulo 24 e o Salmo 38. Pessoal, lembrando que a gente vai ler a partir do versículo 2, já que o versículo 1 a gente já leu no último episódio. Vamos lá. O segundo livro de Samuel, capítulo 19. Davi chora a morte do seu filho. Avisaram Joabe. O rei está chorando e lamentando-se por Absalão. Assim, a vitória desse dia tornou-se luto para o exército, porque os soldados ouviram dizer que o rei estava deprimido por causa de seu filho. Nesse dia, o exército entrou na cidade às escondidas, como se escondem os soldados envergonhados que fugiram do combate. O rei cobria o rosto e gritava: "Meu filho, Absalão! Absalão, meu filho, meu filho!" Joabe foi ao palácio e disse ao rei: "Teus soldados, que hoje salvaram tua vida e a de teus filhos e filhas, mulheres e concubinas, hoje sentem vergonha de ti, porque amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que não há para ti generais nem soldados. Hoje me dou conta de que mesmo que tivéssemos morrido todos, desde que Absalão tivesse ficado vivo, tu acharias tudo muito bem. Levanta-te, sai para animar teus soldados, pois juro pelo Senhor, se não sais esta noite, ficas sem ninguém. E esta desgraça te pesará mais do que todas as que te aconteceram desde a juventude até agora." O rei levantou-se e sentou-se junto à porta. Avisaram a todos: "O rei está sentado junto à porta." Todos foram para lá. Volta de Davi. Os israelitas de Absalão tinham fugido em debandada, e em todas as tribos de Israel se comentava: "O rei nos livrou de nossos inimigos e nos salvou dos filisteus. Se agora fugiu do país, foi por causa de Absalão. Absalão, que nós ungimos rei, morreu na batalha. Portanto, por que estáis de braços cruzados e não trazeis o rei para seu palácio?" A proposta de todo Israel chegou aos ouvidos do rei, que enviou esta ordem aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: "Dizei aos conselheiros de Judá: não sejais os últimos a chamar o rei. Sois meus parentes, de minha carne e sangue. Não sejais os últimos a chamar o rei. Dizei a Amasa: és de minha carne e sangue. Que Deus me castigue se não te nomeio por toda a vida general em chefe do meu exército em lugar de Joabe." Davi conquistou todos os de Judá, e eles o seguiram como um só homem, mandando-lhe este pedido: "Volta com todos os teus homens." O rei voltou e desceu ao Jordão, enquanto os de Judá iam a Gilgal, ao encontro do rei, para acompanhá-lo na passagem do Jordão. Semei, filho de Gera, benjaminita de Baurim, apressou-se em descer ao encontro do rei Davi e dos de Judá. Por sua vez, Siba, servo da família de Saul, com seus 15 filhos e 20 criados, atravessaram o Jordão na frente do rei, e pondo-se à disposição do rei, ajudaram a família real e atravessaram o val. Semei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia atravessar o Jordão. Ele disse: "Não leves em conta, majestade, meu delito. Não recordes a má ação de um servidor quando vossa majestade saía de Jerusalém. Não o guardes. Um servidor reconhece seu pecado, mas de toda a casa de José,
vim hoje por primeiro para descer ao encontro de vossa majestade. Abissai, filho de Sárvia, interveio. Deixaremos vivo Semei, que amaldiçoou o ungido do Senhor? Semei amaldiçoou o ungido do Senhor. Vamos deixá-lo vivo pelo que fez hoje? Mas Davi disse: Não te intrometas em meus assuntos, filho de Sárvia. Não me tentes. Sinto que hoje volto a ser rei de Israel. Iríamos hoje matar um homem em Israel? Depois disse a Semei: Não morrerás. E jurou. Meribaal, neto de Saul, desceu ao encontro do rei. Não havia lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado a roupa desde que o rei teve de partir até o dia em que voltava vitorioso. E quando, de Jerusalém, chegou onde estava o rei, este lhe disse: Meribaal, por que não vieste comigo? Respondeu: Majestade, meu servo me traiu. Eu pensava, vou selar a mula para montar e ir com o rei, porque teu servidor é coxo. Mas meu servo me caluniou diante de vossa majestade. Contudo, vossa majestade é como um enviado de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. Nem todos os da família de meu pai são réus de lesa majestade, mas apenas alguns. Além disso, fizeste-me sentar à tua mesa. Que direito tenho de reclamar diante do rei? O rei lhe disse: Por que falas sem parar? Eu ordeno, tu e Siba repartireis as terras. Meribaal respondeu: Ele pode ficar com tudo, visto que vossa majestade volta para casa vitorioso. Por sua parte, o galaadita Barzilai desceu de Rogelim e foi até o Jordão para escoltar o rei no rio. Barzilai era muito velho, tinha 80 anos. Tinha sido provedor real quando Davi morava em Maanaim, pois Barzilai era de boa posição social. O rei lhe disse: Atravessa comigo, pois eu serei teu provedor em Jerusalém. Barzilai respondeu: Quantos anos me restam para subir com o rei a Jerusalém? Hoje faço 80 anos. Teu servidor não distingue o bem do mal, não saboreia o que come ou bebe, nem ouve os cantores ou cantoras. Por que iria ser um peso a mais para sua majestade? Irei um pouco além, acompanhando o rei. Não é necessário que o rei me pague. Deixa-me voltar ao meu povoado e que, ao morrer, me enterrem na sepultura de meus pais. Aqui está meu filho Camaã. Ele irá contigo e o tratarás como te parecer bem. Então o rei disse: Venha comigo, Camaã, e eu o tratarei como te parecer bem, e tudo o que quiseres que eu faça, eu o farei. O povo atravessou o Jordão. Passou-o também o rei. Depois abraçou Barzilai, o abençoou, e Barzilai voltou a seu povoado. O rei prosseguiu até Gilgal. Camaã ia com ele. Todo Judá e metade de Israel acompanhavam o rei. Os israelitas foram ao rei para lhe dizer: Por que se apossaram de ti, nossos irmãos de Judá, ajudando o rei, sua família e toda a sua gente a atravessar o Jordão? Mas todo Judá respondeu aos de Israel: É porque o rei é mais nosso parente. Por que vos irritais? Nós não comemos à custa do rei, nem nos aproveitamos disso. Os de Israel responderam aos de Judá: A nós cabem 10 partes do rei, e além disso somos o primogênito. Não nos desprezeis. Não fomos os primeiros a fazer o rei voltar? Mas os de Judá responderam-lhes ainda mais duramente. 1 Crônicas, capítulo 24. Distribuição dos sacerdotes. Classe dos Aaronitas. Filhos de Aarão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Visto que Nadab e Abiú morreram antes de seu pai sem deixar filhos, Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio. Davi, Sadoc, da família de Eleazar, e Aquimeleque, da família de Itamar, os distribuíram em classes para que prestassem serviço por turno. Aconteceu que a família de Eleazar tinha mais homens que a de Itamar. Por isso, aos de Eleazar couberam 16 chefes de família e 8 aos de Itamar. A distribuição foi feita por sorteio, visto que tanto os eleazaritas como os itamaratitas tinham funcionários sagrados e funcionários de Deus. Um levita, o secretário Semeías, filho de Natanael, inscreveu-os na presença do rei, das autoridades, do sacerdote Sadoc de Aquimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias sacerdotais e levíticos, 2 famílias de Eleazar, uma de Itamar, e assim sucessivamente. No sorteio foram saindo:
primeiro Joiaribe, segundo Gedeías, terceiro Arim, quarto Seorim, quinto Melquias, sexto Miamim, sétimo Acós, oitavo Abias, nono Jesuá, décimo Sequenias, 11º Eliacibe, 12º Jacim, 13º Rofã, 14º Isbeabe, 15º Belga, 16º Emer, 17º Ezir, 18º Afsés, 19º Fetatias, 20º Ezequiel, 21º Jaquim, 22º Gamul, 23º Dalaías, 24º Maasias. Esses foram os turnos para ir ao templo do Senhor, segundo as normas estabelecidas por seu pai Aarão, de acordo com o mandato do Senhor, Deus de Israel. Outros membros de famílias levíticas. Da família de Amram, Subael. Da família de Subael, Geedias. Da família de Roobias, o chefe era Gesias. Dos Isaaritas, Solomote. Da família de Solomote, Jaate. Da família de Hebron, o chefe era Gerias. Segundo, Amarias. Terceiro, Jaaziel. Quarto, Jecmã. Da família de Osiel, Micas. Da família de Micas, Samir. Gesias era irmão de Micas. O chefe da família de Gesias era Zacarias. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Também Jazias era filho seu. Descendentes de Merari, por parte de Jazias, Soam, Zacur, Eber. Por parte de Moole, Eleazar, que não teve filhos, e Cis. Por parte de Cis, seu filho Jerameel. Filhos de Muzi, Moole, Éder e Jerimote. Essas eram as famílias dos levitas. Como seus irmãos aaronitas, também eles fizeram um sorteio, tanto as famílias principais como as menores, na presença do rei Davi, de Sadoc, de Aquimeleque e dos chefes de famílias sacerdotais e levíticos. Salmo 38. Senhor, não me repreendas com ira, não me corrijas com cólera, pois tuas flechas se cravaram em mim, e tua mão pesa sobre mim. Não há parte ilesa em minha carne, por causa do teu furor. Não me resta um osso sadio, por causa do meu pecado. Pois minhas culpas ultrapassam minha cabeça, são um peso superior a minhas forças. Minhas chagas inflamadas supuram, por causa de minha insensatez. Ando todo encurvado e encolhido. Eu caminho sombrio todo o dia, porque tenho as costas ardendo, não há parte ilesa em minha carne. Estou todo esgotado e desfeito. Meu coração ruge, bramindo. Senhor meu, em tua presença estão minhas ansiedades. Meus gemidos não se ocultam de ti. Meu coração se agita, faltam-me as forças e me falta até a luz dos olhos. Meus amigos e companheiros se detêm diante de minha doença. Meus próximos se mantêm à distância. Estendem-me laços os que atentam contra a minha vida. Os que buscam minha desgraça me difamam. Todos os dias cochicham calúnias, mas eu me faço de surdo e não ouço. Me faço de mudo e não abro a boca. Sou como alguém que não ouve e não tenho que replicar. Em ti, Senhor, eu espero, e tu me escutarás, Senhor Deus meu. Temia que se alegrassem com minha queda, que cantassem vitória quando eu tropeçasse, pois estou a ponto de escorregar e tenho sempre presente meu sofrimento. Confesso a minha culpa e me dói o meu pecado. Meus inimigos mortais são poderosos, são muitos os que me detestam sem motivo. Os que me pagam males por bens, me atacam quando procuro o bem. Não me abandones, Senhor. Deus meu, não fiques à distância. Apressa-te em me socorrer, Senhor meu, minha salvação. Pai Santíssimo, vos louvamos hoje e em todos os dias. Vossa misericórdia se renova a cada manhã. E falas conosco com a vossa voz eterna. Vossa voz que é a mesma ontem, hoje e sempre. Porque vossa palavra, Senhor Deus, a vossa palavra, vosso verbo que se fez carne, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Por isso vos agradecemos e glorificamos hoje. Obrigado por nos passar conhecimento e sabedoria. Obrigado por encontrar nossos corações através da vossa palavra. Quando encontramos desafios, quando nós mesmos falhamos internamente,
vens ao nosso encontro com a vossa palavra. Como hoje veio a nós com o Salmo 38, que nos fala sobre arrependimento, sobre confiar em vós nos momentos em que menos vos merecemos, mas mais precisamos. E é assim que nos dá o vosso amor, é assim que nos dá a vossa misericórdia, no momento em que mais precisamos dela e menos a merecemos. Por isso vos louvamos e agradecemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa, beleza, vamos lá. Só duas coisinhas que eu queria falar da leitura de hoje. A primeira é sobre Crônicas. E lembra que Crônicas tinha começado com um monte de nomes, né? O cronista queria ressaltar a genealogia, não só do povo de Israel, mas mais especificamente das pessoas que eram da linhagem de Davi, da tribo de Judá, porque é de lá que o Messias viria. E agora estamos de novo vendo vários nomes, mas dessa vez eles estão relacionados ao sacerdócio. Eles são nomes da tribo de Levi, porque lembra, o cronista quer lembrar o povo de Israel. Sim, nós passamos por tempos muito difíceis, mas o Senhor prometeu um reino que seria eterno e adoração que o glorificaria por toda a eternidade. Então, por isso, ele está seguindo as linhagens de Judá e de Levi. Isso é algo que precisamos ter em mente enquanto passamos por essa parte. Agora, outra coisa. Ontem, eu acho que foi ontem, que vimos sobre os novos papéis das famílias da tribo de Levi, certo? Temos os descendentes de Arão, que são os sacerdotes, mas também temos 3 outras famílias na tribo de Levi que tinham suas tarefas no tabernáculo, mas não eram sacerdotes. Eu não sei se você já notou isso, mas várias vezes cita que o Davi tinha um éfode, que ele vestia o éfode e ia rezar, ele vestia o éfode e ia ao encontro do Senhor, e aí a gente pensa, ué, o Davi é sacerdote? Agora, sabemos que Davi é da tribo de Judá e sabemos que os sacerdotes devem ser todos da tribo de Levi, mais especificamente da família de Arão. Mas, ao colocar o éfode, ele está usando uma vestimenta sacerdotal. E parece que ele até chega a participar de algumas atividades sacerdotais. Mas é importante ressaltar que mesmo ele participando da adoração, ele participa também com suas músicas, né? Também conhecidas como salmos, que ele escreveu, que eram usados na adoração. Mas é importante ressaltar que mesmo ele participando, de certa forma, da adoração, mesmo ele vestindo um éfode, Davi não é um sacerdote. Ele pode ser o que chamamos de sacerdote da ordem de Melquisedeque, o que é uma outra coisa, uma coisa bem legal, inclusive, porque Jesus, de acordo com a carta para os Hebreus, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Jesus também não pertence à tribo de Levi. E dessa forma, Davi não só prefigura Jesus como rei, né, a natureza real do papel de Cristo na terra, mas também prefigura, de certa forma, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, se você já se perguntou, tipo, eita, peraí, fica falando toda hora desse éfode que ele usa e vai na presença do Senhor, então o Davi também é sacerdote, é isso? Ele não é. Inclusive, vimos Saul, né? Ele ofereceu o sacrifício sozinho e ele não devia ter feito isso. Vamos ver no livro de Reis, vários reis que fizeram isso, que ofereceram sacrifícios e acabaram morrendo por conta disso. Então é algo bem sério. Você não simplesmente chega e se consagra sacerdote. O sacerdócio é dado a você se você for da tribo de Levi, da família de Arão. Então só para esclarecer, caso estivesse com essa dúvida aí. Agora, voltando para 2 Samuel, capítulo 19. Esse capítulo é bem importante, porque tem algumas coisas que acontecem lá que mostram, de novo, a fragilidade, a fraqueza de Davi, mas também sua bondade. No começo vemos ele em luto, lamentando pela morte de seu filho, Absalão. E ontem destacamos o quão forte é essa parte, esse amor de um pai por seu filho que se foi. Porém, por causa dessa lamentação tão forte que ele chega a dizer quem dera eu tivesse morrido em seu lugar, Davi trouxe vergonha aos homens que lutaram por ele nessa guerra. Lembra? 20.000 homens morreram naquele dia para proteger o Davi, para proteger seu reino. 20.000 homens deram suas vidas para proteger o trono de Davi. E agora ele vem e fala, quem dera eu tivesse morrido no lugar de Absalão. Aí fala lá que depois de ouvir isso, o exército entrou nas cidades escondidas, como se escondem os soldados envergonhados que fugiram do combate. Então Joabe, ele tem que falar a verdade na cara do Davi, né? Ele tem que ir lá e jogar na cara dele que, olha, hoje você desrespeitou todos esses homens que entregaram tudo por você. Eles sacrificaram tudo, inclusive a própria vida. Você desonrou todos eles ao agir assim. Ele também fala, tipo, talvez você preferiria que estivéssemos mortos e Absalão vivo. Mas hoje nós não salvamos somente a você. Absalão teria matado também seus outros filhos se não o tivéssemos impedido. Meio que, né,
falando umas verdades ali para ver se o Davi acorda, mas muitas vezes nos encontramos em situações assim, onde focamos tanto no que perdemos que ignoramos o que temos. Ou a tristeza de perder alguém em nossas vidas pode nos fazer esquecer que ainda tem pessoas nas nossas vidas que nos amam, que precisam ser amadas por nós, que ainda estão ali. E podemos lamentar sim, ter o nosso luto, claro, obviamente, mas uma hora temos que reconhecer que ainda tem pessoas conosco, pessoas que precisam ser amadas e elas contam conosco. Então Davi teve que ouvir umas verdades ali para acordar. Agora, óbvio, é um momento terrível. Um de seus filhos foi morto em batalha. Mas ele também estava tentando matar o Davi e o resto da família, então de novo Joabe fez bem em ir conversar com Davi para ajudar ele a sair dessa. Mais tarde na leitura temos Davi perdoando Semei. Lembra? Semei era o cara que estava xingando e amaldiçoando Davi, tacando pedra nele enquanto Davi saía de Jerusalém. Ele vai até Davi e pede perdão, mas tem um momento muito interessante que Davi, a tribo dele, Judá, né? Ele é da tribo de Judá, eles restabelecem ele como rei de Israel. E daí as outras 10 tribos de Israel meio que falam, por que não chamaram a gente para participar? Muitas pessoas dessas tribos tinham seguido Absalão, né? Então elas não foram imediatamente aceitas de volta. Não foram necessariamente incluídas, por assim dizer. Então aqui você pode ver o começo, as sementes da rebelião que vai acontecer lá na frente depois da morte do rei Salomão. Você vê que mesmo essas tribos unidas em um reino, ainda tem umas divisõezinhas se formando lá. Quer dizer, óbvio que tem uma divisão. Eles acabaram de lutar uma guerra civil, né? Com algumas tribos seguindo Davi e outras tribos seguindo Absalão, mas a guerra acabou. Davi foi restabelecido e ainda assim você já consegue ver algumas rachaduras começando a aparecer. Mesmo assim, Davi deixa bem claro no capítulo 19 que ele deseja ser recebido de volta por todo Israel. Que ele não se afirmará rei enquanto as tribos todas não o afirmarem como rei. E foi isso que vimos na leitura de 2 Samuel hoje. Só para recapitular, conforme vamos avançando, uma coisa que vamos continuar fazendo é destacar onde Davi foi sábio e onde ele não foi. Quando ele age de forma corajosa e quando ele age de forma covarde. Porque ele é assim. E a verdade é que somos assim também. Então podemos nos identificar com as pessoas que conhecemos aqui na Bíblia, porque vemos que não existe ser humano completamente bom. E não existe ser humano completamente mau. Mas que somos uma mistura. Todos temos luz e trevas dentro de nós, e até nossos heróis são assim. Então isso serve de lembrete de que precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Portanto, vamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.